A incrível e comovente história do general russo que se tornou herói dos paraguaios e um pai para os índios. Ivan Timofeyevich Baliaev nasceu no ano de 1875, em São Petersburgo, capital do Império Russo, em uma família nobre e com tradição militar. Quando criança, dando um passeio com sua tia em São Petersburgo, notou em uma feira literária um pequeno livro com uma foto de um índio chamado O Último dos Moicanos. Depois de ler aquele romance de aventura e muitas outras histórias bem mais sérias, abordando os costumes e a civilização dos índios americanos, o pequeno Baliaev se apaixonou completamente por esse tema, interessando-se pelos índios pelo resto de sua vida. Todas as noites orava fervorosamente a Deus pelos índios. No entanto, levaria várias décadas e precisaria acontecer a trágica Revolução Comunista para que Baliaev realmente conhecesse os índios. Graduou-se oficial na Escola de Artilharia, em 1883. Em 1906, tornou-se viúvo, ao perder sua jovem esposa de forma repentina. E no ano seguinte, já como tenente-coronel, Baliaev redigiu um manual da artilharia de montanha, que foi de grande importância para o desenvolvimento da artilharia russa. Em 1914, foi promovido ao posto de coronel. Em 1915, foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem de São Jorge, por salvar sua bateria e liderar o ataque pessoalmente. No início de 1916, ele foi gravemente ferido e transferido para o hospital militar que a família imperial havia construído em seu próprio palácio. Lá ele conheceu a imperatriz Alexandra Feodorovna Romanova, que com suas filhas trabalhava como enfermeira. Neste mesmo ano, ao se recuperar, foi promovido a major-general, voltando para a linha de frente. Durante a Guerra Civil Russa, alistou-se no Exército Branco, mas com a derrota de suas tropas, partiu com alguns de seus colegas para a Bulgária. E posteriormente, em 1924, foi para a Argentina. Porém, o país não foi receptivo à sua ideia, e no mesmo ano ele tentou o Paraguai. Depois da Guerra da Tríplice Aliança, o Paraguai perdeu muito de sua população, e consequentemente de suas forças armadas. E convidar militares e imigrantes estrangeiros era uma boa opção para o governo. O major-general Ivan Baliaev e outros 12 oficiais russos foram imediatamente incorporados às Forças Armadas Paraguaias, sendo Baliaev instrutor na escola militar. Trabalhou na seção cartográfica do Exército. No Paraguai passou a ser chamado de Juan Baliaev. Em março de 1931, ele se tornou o primeiro branco a chegar ao lago Piteantuta, o maior lago na região do Gran Chaco, uma vasta área no oeste do Paraguai, habitada pelo povo indígena Macá. Eles falavam suas próprias línguas e dificilmente se comunicavam com os outros paraguaios.
Os Macás foram contratados como seus guias e Beliaev se interessou por sua língua e cultura, realizando estudos antropológicos e etnográficos. Fascinado pelos índios desde a infância, imediatamente estabeleceu laços estreitos com eles, ajudando com suprimentos e roupas, estudando sua cultura, abrindo escolas e até mesmo teatros. Paradoxalmente, o oficial russo tornou-se uma ponte que uniu os Macás com os brancos. Os índios gostavam muito de Believ e o chamavam de Pai Branco. Embora triste por deixar o seu país, Believ considerava o Paraguai seu segundo lar e, junto com muitos militares russos, lutou pelo Paraguai com muita boa vontade na Guerra do Chaco, que ocorreu de 1932 a 1935, quando o país foi atacado pela Bolívia. Beliaev serviu como conselheiro do presidente Eusébio Ayala e esteve envolvido no desenvolvimento de operações de reconhecimento e inteligência militar. Sua astúcia e perícia fizeram com que o exército boliviano oferecesse uma recompensa de 1.000 libras esterlinas a quem o capturasse, vivo ou morto. Em 1932, foi promovido a general de divisão, honoris causa, segundo posto mais alto na hierarquia do Exército Paraguai. Destacou-se em diversas batalhas, como assessor técnico de artilharia. Foi ferido e infectado com malária. Beliaev quase morreu várias vezes. Os paraguaios, com a contribuição dos índios Macá, que eram leais a Beliaev, venceram a Guerra do Chaco, mesmo estando em menor número. Após a guerra em 1935, Beliaev foi designado para o Ministério da Guerra e Marinha. O presidente do Paraguai, Rafael Franco, concedeu a ele o título de Cidadão Honorário do Paraguai. Ivan Beliaev deixou uma marca viva na história como o primeiro geógrafo, etnógrafo, antropólogo, linguista a descrever a cultura e a vida dos índios Chaco-Boreal. Chaco, na língua guarani, significa campo de caça, e boreal, do idioma espanhol, significa norte. Como linguista, além dos dicionários espanhol-macá e espanhol-chamacoco, Beliaev fez um estudo sobre o idioma macá, onde destaca as raízes sânscritas das línguas indígenas. Também desenvolveu uma teoria sobre o lar ancestral asiático dos indígenas americanos. Beliaev dedicou várias obras à religião dos índios da região do Chaco. Nelas ele levantou a questão da semelhança das crenças dos índios com as histórias do Antigo Testamento, a profundidade dos seus sentimentos religiosos e, a esse respeito, o caráter universal dos seus fundamentos com a moral cristã. Beliaev desenvolveu uma abordagem inovadora para a questão de apresentar os índios à civilização moderna, se opondo fundamentalmente a qualquer violência ou imposição aos índios. Seus vários estudos foram publicados pela Revista da Sociedade Científica do Paraguai e por outras publicações internacionais. Também apoiou a criação do Museu Etnográfico e Arqueológico do Paraguai. Beliaev conseguiu ganhar grande prestígio entre os índios do Chaco, recebendo o nome indígena de Alebuque, mão forte, escolhido pelo cacique da tribo Tigres. Em 1937, Beliaev, que a essa altura já havia dado baixa no serviço militar,
liderou a luta pelos direitos dos índios paraguaios e foi cofundador da Sociedade Indigenista do Paraguai. Mas o Patronato Nacional para Assuntos Indígenas, liderado por Beliaev, inicialmente não recebeu verbas para os trabalhos e posteriormente ele foi afastado da diretoria. Em abril de 1938, no Teatro Nacional de Assunção, foi realizada com casa cheia a estreia do primeiro teatro indígena. Depois de algum tempo, uma trupe de 40 pessoas sob a liderança de Beliaev saiu em turnê para Buenos Aires, onde fizeram um sucesso retumbante. Em outubro de 1943, o Patronato Nacional para Assuntos Indígenas finalmente recebeu o sinal verde e verbas para criar a primeira colônia indígena no Rio Paraguai. No ano seguinte, Beliaev foi reintegrado como diretor nacional para assuntos indígenas, com o reconhecimento de todos os méritos anteriores. Beliaev nunca mais pôde retornar para a Rússia, vivendo o resto de sua longa vida exilado no Paraguai e falecendo em Assunção em 1957. Era cristão ortodoxo russo e a missa de corpo presente foi realizada na paróquia ortodoxa russa da Proteção da Santíssima Virgem, em Assunção. Seu funeral contou com honras militares por parte do exército paraguaio. Conforme vontade expressa em testamento, seu corpo foi entregue aos cuidados dos Macá, que o transportou através do rio Paraguai. O sepultamento ocorreu em um mausoléu especialmente construído pelos índios no território fundado pelo próprio Beliaev. No dia a tribo se sentiu órfã, houve choro e muita tristeza. Disseram: ele era nosso protetor, nosso irmão e nosso amigo. Nossos ancestrais nos disseram que Beliaev era um nosso mediador com Deus. Por isso, depois de sua morte, pedimos a ele que levasse nossos pedidos a Deus. O atual chefe Macá é afilhado de Beliaev, e seu pai foi educado por ele. Os Macá o veneram como santo, e os paraguaios possuem grande admiração e gratidão a Beliaev, tanto por seu serviço militar, quanto por seus trabalhos científicos. Um de seus colegas oficiais russos, também acolhido pelo Paraguai, disse a um amigo sobre Beliaev: nós talvez seremos esquecidos depois de morrermos, mas ele nunca será esquecido. Cabe salientar que a maioria de seus compatriotas militares russos teve uma participação brilhante na Guerra do Chaco. Outros se destacaram como grandes acadêmicos, principalmente nas ciências exatas, onde fundaram a Faculdade de Ciências Físicas e Matemáticas do Paraguai. Os russos lutaram na Guerra do Chaco com bravura e honra. Que sua memória seja eterna. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.